eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Visão Macro. E nos dados recentes dessa semana divulgados pelo IBGE, nós percebemos mais uma vez uma diminuição no número de desempregados do país. Isso, a princípio, você olhando o primeiro número ali, parece ser uma boa notícia. Mas a história não é tão boa assim tão positiva como pode parecer à primeira vista. E para falar sobre esse momento atual do mercado de trabalho que a gente passa hoje, aí, pós a pior recessão dos últimos, pelo menos, 81 anos, eu recebo hoje o professor Alexandre Cabral. Olá. Tudo bom? Tudo bem. É professor no Instituto Educacional B3, Isso. da Ambima e da FIA. Exatamente. Certo? Certo. Então, o IBGE divulgou o recuo de 13% para 12,4% aí em base trimestral, essa queda na taxa de desemprego. Quando a gente olha esse número ali seco, parece que estamos melhorando, ainda mais porque a gente vem de uma sequência. São 7 quedas seguidas. Né? 7 quedas seguidas. Parece que estamos indo para um rumo melhor do que estávamos antes. Mas a gente tem uma informalidade, um grau de informalidade muito alto nisso. Qual que é a sua leitura sobre esses números? Tem de tudo um pouco. Primeira coisa, é a 7ª queda seguida, isso é bom, mas ele é o pior número comparado com qualquer número de 16. Então, se pegar o ano de 2016, o desemprego em qualquer mês era menor do que 12,4. O que nós podemos destacar aqui? Como é que é feito esse dado de desemprego? Vamos dar um exemplo prático para poder a pessoa que está nos acompanhando entender. Imagina que nós somos casados e nesse casamento só você trabalha, eu sou do lar. Você perdeu o emprego. Você fica durante 2, 3 meses tentando arrumar, não consegue, eu passo a procurar também. Então significa o quê? Que há 3 meses atrás não tinha ninguém desempregado na família, 3 meses depois tem 2. Que perante a estatística é quem está procurando emprego que está nesses 12,4. Então um período de piora de desemprego, a piora acelera mais ainda. Por que a piora acelera? Porque numa família que um é do lar, ele passa a procurar para tentar fazer renda para a família. Então, por isso, essa piora muito grande, entendeu? A gente teve essa piora por conta justamente de situações como essa, até os mais jovens que estavam estudando, alguns deixaram de estudar para ir em busca do mercado de trabalho. E depois a gente passou por um período que teve o desalento, né? Que depois de tantos meses as pessoas procurando, algumas desistiam e o IBGE só considera quem efetivamente procurou emprego nos últimos 30 dias. E quem está procurando, e um detalhe a mais, quem está com seguro-desemprego não é considerado desempregado. Então, se você perdeu o emprego há 3 meses atrás, hoje você está procurando. Mas para o IBGE, não, você recebe via seguro-desemprego. Você tem uma renda. Mesmo renda, sabendo que você está procurando, você, para mim, é empregado. Você tem uma renda, então nem conta. Por isso que a defasagem. Muita gente que está entrando no desemprego agora, na estatística, ele já está desempregado desde fevereiro, março. Só que como ele está no seguro-desemprego, ele demora a ser captado pelos dados do IBGE, tá? Então, você acredita que essa taxa aí de 2 dígitos, que a gente ainda tem 7 quedas, né, 7 meses trimestres de melhora no índice de desemprego, mas ainda em 2 dígitos, a gente vai se manter nesse patamar por muito tempo, por essa defasagem? Exatamente. Geralmente, e outra coisa que está acontecendo, nós estamos com muita ociosidade. Mesmo a economia voltando, ele vai demorar a contratar, porque ele tem ociosidade muito grande na indústria, a agricultura também está com bom maquinário, então os estudos dizem que mesmo a economia voltando bem nesse final de ano, esse número só dá uma grande melhorada no final do primeiro semestre do ano que vem. Tá? Esse ano já melhora por causa de emprego temporário de Natal, mas para vir para um dígito, provavelmente meio para final do ano que vem, se não demorar mais um pouco. Dependendo, a gente vai tem eleições, né? Ano que vem eleição e Copa. A Copa para um pouco o Brasil, apesar de ser na Rússia, a eleição pode parar literalmente tudo, né? Ainda mais dependendo dos nomes que podem surgir, as expectativas aí dos empresários, se for uma pessoa mais pró-mercado. Ou se for contra, ninguém sabe se vai ser apresentador de TV. Agora Henrique Meirelles virou a bola da vez, todo mundo está oferecendo ele como vice para todo mundo. Resumindo, um mistério total. Isso pode fazer com que esse período de melhora seja jogado ainda mais para frente, possa postergar essa melhora no mercado de trabalho? Possa postergar um pouquinho essa melhora, dependendo como for a briga do ano que vem. Porque provavelmente o Congresso, ano que vem, em maio, tende a parar. Porque junho é festa junina, julho é a Copa, agosto já começou a eleição. Então não tem toda e Congresso. Qualquer reforma do Congresso é até maio. Janeiro é férias, então nós vamos ter 3 meses de Congresso ano que vem, né? Então a gente já tem esse número de... Não, 4. Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses.
quase o ano todo sem votação, e ainda tem os enroscos, né, para a votação, que não está fácil esse ano. A gente vê o Meirelles toda hora falando, não, agora vai. Aí, próximo mês, não, agora vai. É, que não depende dele, depende do Temer com o Congresso. Né? É pressão, né? A gente falou sobre essa manutenção ainda dos 2 dígitos da taxa de desemprego. Você falou até meados do ano que vem, pelo menos, se tudo continuar correndo de forma positiva. E olhando dentro desse número também, eu pesquei aqui um dado que hoje tem 91,3 milhões de pessoas ocupadas, isso nessa última pesquisa do IBGE. 22,9 trabalham por conta própria. É bastante. Quer ver um dado que eu também anotei, só para complementar isso daí para a gente falar? O número em um ano para cá, aumentou os desocupados em 939 mil. E de um ano para cá, aumentou os ocupados em 1,5 milhão. Então, uma coisa meio doida, né? Como é que de um ano para cá aumentou os desocupados e aumentou os ocupados? O que acontece? Diminuiu os ocupados de carteira assinada e aumentou os ocupados por conta própria. Então, 10,9 milhões estão no setor privado sem carteira assinada. Sem carteira assinada, que muitos podem ser serviço temporário. Sim. Então, e muitos são literalmente formalidade. Ok? E nós estamos começando a ter muito empreendedorismo. A pessoa que já desistiu de tudo, não consegue emprego mais em lugar nenhum e está começando a empreender. Ele sai da estatística também do desempregado. Tá? A gente sempre costuma falar na economia que é importante essa veia empreendedora, que o Brasil tem muitas pessoas criativas e que muitas vezes a burocracia é que trava isso. Em princípio, mais uma vez, parece que é uma boa notícia, mas é tão bom ter esse tanto de empreendedor. O problema é Eles que se prepararam. Uma coisa boa, antes de falar de empreendedor, que vai ajudar a explicar empreendedor, nós tivemos nos últimos 12 meses aumento de 7 bilhões da massa salarial. Então, significa que nós temos mais 7 bilhões com uma propensão a consumir. Então, esse empreendedorismo pode tentar captar esses 7 bi que entraram no sistema nos últimos 12 meses, tá? Então, é bom empreendedorismo? Mas o meu medo é aquele empreendedorismo em que a pessoa faz qualquer coisa para sobreviver e 1/3 das empresas quebrem até 2 anos. Então, será que ele vai saber empreender? Será que ele vai saber gerar renda de uma coisa que ele sempre foi empregado? Ou vai virar eternos vendedores de cachorro-quente, brigadeiro? O que eles estão empreendendo? Então, o que entra nesse empreendedor? Empreendedorismo é qualquer coisa que você faça, que venda o seu serviço, pode ser serviço ou bem, que você venda. Então, abriu um salão de beleza, fez salgadinho. Não precisa ter aquele CNPJ. Pode ter ou não, vai depender se você está na informalidade ou não. Para o IBGE, ele vai na casa da pessoa. Como é que é feita essa pesquisa? Eles vão em aproximadamente 3.500 lares e perguntam, como é que você está sobrevivendo? Eu estou desempregado, estou tentando emprego. Opa, você está no 12,4. Não, eu estou fazendo brigadeiro para fora e estou conseguindo ter renda. Opa, você virou empreendedor. Então, não necessariamente foi aquela pessoa que estudou um mercado específico e falou, olha, aqui tem uma boa oportunidade. Você falou dessa massa salarial, mas tem uma boa oportunidade, estudou um pouco o setor e decidiu entrar. Foi uma saída... Foi uma saída para fazer renda porque não estava conseguindo dinheiro de forma alguma. Só ver, o presidente da Uber falou essa semana, não lembro especificamente se foi em Brasília, em que local, que ele, nos últimos anos, ele tinha 50 mil motoristas de Uber, ele tem 500 mil hoje no Brasil. Provavelmente uma parte considerável dos desempregados foram captados por esses 500 mil. Quando a gente fala aí falou no começo da conversa da redução da taxa de desemprego dos 2 dígitos para 1 dígito, ainda assim vai levar esse monte de empreendedor que surgiu, né, com a crise e vários informais. Então a gente ainda vai continuar com o mercado de trabalho ainda bem sensível para as oscilações econômicas. O período auge, que foi dezembro de 14, de carteira assinada, isso aí vai demorar alguns bons anos para voltar. Entendeu? Alguns bons anos. A próxima gestão do próximo presidente ou mais provavelmente ainda? Só 19, 20 fácil. Antes disso, pouco provável. Certo. Nós estamos com quase 4 milhões de defasagem do auge de carteira assinada até hoje. E fora ver como é que vai trabalhar a terceirização, né? Que ainda está um pouco de mistério. Sabemos as regras, mas não vimos ainda funcionar porque entrou em vigor agora. Então ainda não dá para captar em nenhuma estatística como é que está trabalhando, como é que vai ser esse processo de terceirizar.
tem alguns setores, já como cabeleireiros, lojas de shoppings, que já sinalizam a contratação, com a reforma e essas novas regras, de pessoas para trabalhar só no sábado, não é nem aquele período dos temporários de fim de ano, mas só realmente no pico do atendimento. Só no pico do atendimento. Como essas pessoas vão entrar? Porque exige um período mínimo de horas trabalhadas para o IBGE considerar desempregado ou não, isso né? na estatística ele vai estar que nem o seguro-desemprego, que você recebe estando desempregado. Esse caso você vai receber pouco, mas vai ser considerado empregado. É o mesmo dilema do seguro-desemprego ao contrário. Que o seguro-desemprego você recebe um salário mínimo e está desesperado procurando emprego. Perante o IBGE você está empregado. Essa pessoa que vai estar, apesar de ter alguma renda, perante o IBGE ele vai estar desempregado. Ele vai entrar como desempregado. Isso. Certo, porque muita gente vai entrar para trabalhar num salão 3 horas por só sábado. Ele é considerado ainda desempregado. Não vai fazer diferença. Não Nesse sentido, a reforma Isso. não. Tem algum ponto da reforma que você acredita que vai fazer alguma mudança aí nos números, vai enviesar os números para o ano que vem, que começa aí dia 11 de novembro, né? Provavelmente muita coisa que trabalha com serviço, não bens. Eu vejo muita coisa que trabalha com serviço. Canador, esse troço assim, você contrata alguém para poder fazer, por exemplo, aqui na XP, no prédio de vocês, da Infomoney. Vai ter muito terceirizado o cara que era funcionário, por exemplo, do prédio. Então você vai ter muita coisa de serviço que com certeza vai ser terceirizado. Vai disparar a terceirização. Que foi uma coisa que foi prometida no começo das discussões de que não haveria esse impulso nas terceirizações. Com certeza, nesse setor vai ter. Isso deve impactar também a renda? Essa massa salarial? No começo, sim, porque o desemprego ainda está grande. E com a melhoria da economia, não, porque aí vai ter muita gente desejando a mão de obra, com mão de obra disponível. Tanto é que, se você for ver, um outro dado interessante é que nós estamos... O salário real médio desse último trimestre foi 2.115. Ele é melhor do que qualquer salário médio de 16. Ele é melhor? Do que qualquer salário médio do ano 16, das 12 amostras. Então, quer dizer, nós não estamos no melhor momento do ano. Fevereiro e março desse ano foi melhor do que nós estamos agora, mas pelo menos nós estamos ganhando poder de compra. Então, significa que estão ganhando poder de consumo, que isso está acontecendo em alguns setores. No geral, não, porque ainda temos desemprego. Mas, e a terceirização? Terceirização, provavelmente, o pessoal vai ganhar menos no começo, mas com a economia aquecida, eles voltam a se igualar. O problema é quando nós vamos voltar a níveis de dezembro de 14. Vai aquecer de verdade a economia, né? Porque você até citou que tem essa questão da capacidade instalada, até a gente tem a indústrias... defasagem é de 6 a 7 meses que pelo IBGE está dando, olhando as estatísticas do IBGE, qualquer coisa de melhor agora só vai melhorar o desemprego daqui a 6, 7 meses. E vai começar pelos serviços, já que tem esse impacto da reforma trabalhista, esse setor deve começar a puxar a melhora do mercado de trabalho? Nossa melhora do mercado de trabalho até agora foi agro, no primeiro trimestre. Tem a safra, né? Foi recorde. Comércio com FGTS e agora as famílias voltando a consumir. Então você vai ter tanto bens como serviços puxando. Aí os dois puxam juntos. Indústria? Indústria muito ligada à exportação, né? Nossa exportação está excelente, então vai bons ajudar resultados. bastante. Mas tem uma capacidade aí instalada ociosa gigantesca. Nós estamos em recorde de capacidade ociosa dos últimos 10, 15 anos. E para recuperar aí os trabalhadores que foram mandados embora, a gente teve uma recuperação aí das montadoras, que algumas anunciaram até investimentos recentes, mas temos toda uma outra gama aí de indústrias que ainda estão... Os maiores contratantes são os pequenos e médios empresários. Eles ainda demoram mais do que os grandes, né? Eles precisam de uma confiança que talvez as eleições não ajudem muito a trazer. É o famoso, vamos ver quem vai despontar nessa pesquisa ou se vai ficar uma competição entre famoso esquerda e direita até a boca da eleição, entendeu? Certo. A gente tinha comentado até antes de começar aqui, de entrar no ar, sobre o papel, você tinha me falado antes sobre o papel do Sebrae para esses pequenos empreendedores, porque alguns podem eventualmente, né, embora tenha ido para esse momento aí, talvez num desespero por não ter emprego e precisar de uma geração de renda, e foi o que você falou, começa a fazer um brigadeiro, um salgadinho para fora, mas pode virar a nova profissão da pessoa e ela não voltar para o trabalho que ela tinha anteriormente, para a carreira anterior. Como que o Sebrae entra aí nesse momento pós-crise? O Sebrae tem uma coisa excelente, ele tem quase 50 cursos online gratuitos para ensinar a empreender.
para ensinar. Tem curso de 8 horas a 40 horas aula só de gravação sobre empreender. Ele faz um trabalho muito bom sobre o MEI, que é o microempreendedor individual, que é você se legalizando perante a Receita Federal, perante o INSS. Então, você passa a existir como CNPJ, só que é uma empresa que tem que arrecadar até R$60 mil ano. Provavelmente vários que estão empreendendo vão estar nessa categoria e tem algumas vantagens. Se você se acidentar, você recebe seguro. Você tem algumas vantagens por ser MEI do que ficar totalmente na informalidade. E o imposto é de 6% ao ano em relação ao faturamento. Então, vale a pena pensar com carinho em virar microempreendedor. E isso o Sebrae ajuda. Ele dá todo o passo a passo que você precisa fazer para ser um MEI como um empreendedor. E fora isso, ele dá curso como empreender em salão de cabeleireiro, como empreender em alguns setores, o que eu preciso fazer, qual é o meu público, como atuo, e tudo isso completamente gratuito. Tem cursos pagos? Tem. Mas para quem está começando, nem sempre vai ter facilidade de gastar o dinheiro. Né? Que esteja perdido, pelo menos toma um rumo, ajuda a orientar. Muito bom o trabalho do Sebrae para isso. E aí talvez seja um passo 2 de quem se viu aí sem a carreira no momento. Isso. E tenha começado a fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tem um dom, sabe fazer a coisa, mas não sabe para quem vender, como atingir o público, noção de custo de quanto é a sua mercadoria. Isso o Sebrae ajuda bastante. E aí, quando o negócio estiver engrenado, também tem essa ajuda aí de como fazer o MEI, tudo certinho. Isso. E ter algumas garantias que hoje ainda são garantidas, apesar da reforma trabalhista, né? Algumas garantias, como você falou, né? De seguro. Seguro, a licença maternidade. Você tem algumas vantagens por ser MEI que se você ficar completamente na informalidade não vai ter. Certo. Bom, Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Tinha muito assunto ainda para a gente conversar, mas o nosso tempo está estourado ali, com o pessoal do estúdio já está sinalizando. A gente volta a conversar até com a reforma trabalhista, vamos começar... Detalhando, a gente volta aqui. Detalhando, ver como são os primeiros efeitos práticos disso, da reforma que entra. Provavelmente nós não vamos sentir isso lá para dezembro, janeiro. Vai demorar um pouquinho a estatística a pegar isso. É porque ela entra efetivamente 11 de novembro, né? Se eu não estiver errado. Então, eu sei que é novembro, não sei a data específica. Então, vai demorar até a estatística perceber como é que está sendo essa mudança. Tá certo, vamos observar os números. Você é um grande observador dos números, né? Já é famoso na internet por algumas contas, até sobre o mercado de trabalho, hora trabalhada. Então, bastante gente já conhece você do seu Facebook. Você também tem uma página em que você... uma página Alexandre Cabral. E o perfil Profile Alexandre Cabral. É o super professor aí da B3, que veio compartilhar um pouco dos conhecimentos aqui rapidinho com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até a próxima semana.